Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje eu recebo o secretário de Obras, Viação e Transportes, Werner Vibos, e também o subsecretário de Agricultura e Meio Ambiente de Teutônia, Luciano Carminati. Bom dia, Fif, tudo bem? Bom dia, Bruna. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol. Bom dia, Luciano. Tudo certo? Bom dia, Bruna. Bom dia, Fif. Uma saudação especial a todos os ouvintes. Gente, a estiagem afetou todo o estado, né? Em Teutônia, quais foram as alternativas, as soluções que foram buscadas? Afinal, hoje a nossa temática são microaçudes, que vem justamente ajudar nessa questão de estiagem, certo? Na verdade, a estiagem prejudicou toda a região, né? Teutônia também é um dos municípios que teve grandes perdas e na verdade um dos programas que nos traz aqui hoje, né, para a gente falar, é uma parceria entre o governo do estado, prefeitura municipal e com o apoio da Emater para a construção de microaçudes. Esses microaçudes nada mais é do que uma proposta do governo do estado, um programa que vem ao encontro de amenizar esses problemas causados pela estiagem. E então nós tivemos a satisfação de sermos contemplados com 8 microaçudes. Há um tempo atrás, nós conversávamos com a secretária referente à inscrição nesse projeto Irriga Mais RS. Vou pedir para te contar para a gente como é que foi esse processo. Afinal, a gente chamou os agricultores para fazer uma inscrição e a partir daí acontece todo um processo, certo? Isso, a partir do momento que imigrante estava, né, nós tínhamos os decretos aqui, nós tivemos também no ano passado uma estiagem muito forte, e aí fomos contemplados com esse programa. A partir desse momento a gente então abriu inscrições, nós tivemos 12 produtores inscritos no primeiro momento, mas alguns deles não conseguiram se enquadrar, né, por causa da área, porque o objetivo do microaçude ele não pode ser construído numa área de APP ou numa área de banhado. E ele também ele tem um objetivo específico. Não é um açude, ele não é para produção de peixes, mas na verdade a função dele é justamente amenizar o problema da falta d'água na propriedade, né? Então ele tem a função de armazenar um volume razoável de água que servirá para sedimentação animal. Então, para manter a propriedade funcionando, né, os animais não sentiram o efeito, né, a falta d'água, e também para a questão da irrigação na propriedade. Então, são os dois objetivos que esses microaçudes estão sendo construídos e nós tivemos essa contemplação de 8, então, né, porque 4 não se enquadraram, dos 12 que estavam inscritos. Então, os 8, a gente já começou a construção deles. Então o recurso veio, o município contratou a máquina para executar o serviço, e o acompanhamento é feito, o projeto e o acompanhamento é feito pelo município e pela Emater. Então a Emater que desenvolveu o projeto dos microaçudes. Então nós já estamos aqui no município construindo, hoje a máquina está indo para o terceiro já. Então 2 já estão prontos, um que é da linha Harmonia e outro da linha Veu. E hoje a máquina está se deslocando para a linha Catarina, né? Depois nós temos mais alguma lá na Catarina também. Nós temos na Boa Vista. Então são as localidades que foram contempladas, né? Várias localidades do nosso interior, Isso. né? Qual é o custo desse reservatório? Qual é a capacidade, para quem nos ouve, ter um pouco da dimensão do tamanho desse projeto? Na verdade, o microaçude, ele tem ele, dentro do projeto, ele tem a possibilidade de armazenar até 1.600 metros cúbicos de água, né? E na verdade, o produtor, a máquina poderá executar o serviço e tem até 23 horas de serviço máquina para a gente contemplar e fazer o açude do reservatório, né?
Então são 23 horas máquina de escavadeira, que foi contratada, uma escavadeira bem grande, né, que então o serviço rende bastante, e a gente está conseguindo ficar dentro desse padrão, a gente conseguir concluir o açude nesse tempo, né. Então até 23 horas o produtor poderá utilizar para fazer esse microaçude. E ele armazena então 1.600 metros cúbicos, que é um bom volume de água, né, que na verdade poderá suprir a necessidade de uma propriedade tranquilamente. Na verdade, o agricultor não tem custo nenhum em relação à construção de depósitos de águas, digamos assim, porque é um programa do governo do estado, e então o agricultor não tem custo nenhum, ele apenas disponibiliza o local e até 23 horas máquinas. Se porventura não ficar pronto esse microaçude, ele vai ter que custear sim alguma coisa, mas dentro das 23 horas, como o colega Carminati falou, está se conseguindo executar esses açudes. Ora, as máquinas que o produtor, o agricultor aqui de Teutônia já tem acesso também durante o ano com alguns programas, certo? Sim, dentro da Secretaria da Agricultura também, né? Com a parceria das obras, a gente tem um programa municipal que o produtor tem direito a horas máquinas terceirizadas, né? Mas esse programa sim tem uma contrapartida do nosso produtor. 50% é custeado pelo município e 50% é custeado pelo produtor, né? Essas máquinas são terceirizadas, alguns são executados até com as máquinas da prefeitura, mas hoje a demanda é muito grande, né? Então geralmente são máquinas terceirizadas que são contratadas para esse tipo de serviço, que faz diversos daí, né? Faz destocamento, limpezas, construções de acessos, construções de instalações. Então, são diversos trabalhos que são realizados. E o produtor daí tem direito até 5 horas máquina por talão de produtor. E às vezes o serviço vai muito além daí. Na verdade, o produtor daí ele complementa com os recursos próprios da propriedade, né? Mas é um auxílio importante que o município vem trabalhando e vem auxiliando os produtores e tem sendo uma mão na roda para muitas propriedades, né? Muitas vezes a gente não consegue atender a demanda porque ela é muito grande e nós temos uma limitação também, né? Nós precisaríamos ter praticamente o dobro de recursos disponíveis para poder fazer o serviço conforme a demanda que a gente tem, né? Porque é um município que cresce bastante, que se desenvolve, o interior tem uma grande necessidade desse tipo de trabalho, né? Para melhorar os acessos, para construir acesso, para melhorar a propriedade como um todo, né? Então, mas o município está fazendo a parte dele e na medida do possível nós estamos atendendo a toda a demanda que está sendo solicitada. Nosso interior que está sofrendo a 3 estiagens, então esses programas que a prefeitura tem é muito importante e necessário para eles. A gente fala várias vezes aqui, mas eu vou pedir para vocês citarem para a gente mais alguns programas de atendimento, e aí eu vou começar pelo FIFA, afinal nós estava falando de entrada de propriedade. FIFA, como é que está essa situação das estradas? Há dias atrás a gente conversava, vocês estavam fazendo uma manutenção, e agora? Antes de entrar nesse assunto, Bruna, você me permite, há poucos dias atrás eu fui questionado na Câmara de Vereadores o porquê da contratação de máquinas terceirizadas. Ela tem várias vantagens. A primeira delas eu vejo quanto ao rendimento, porque uma empresa terceirizada, ela começa na primeira hora da manhã, ela no máximo tem 1 hora de intervalo na hora do meio-dia e ela vai até o fim do dia. Então, se a prefeitura faz esse tipo de trabalho, você sabe, funcionário público ele tem 8 horas de trabalho normal. Nesse momento não estamos pagando nenhuma hora extra. Então você sabe, até que ele se desloca de manhã no trabalho, antes do meio-dia, ele também já para mais cedo. Então o rendimento de uma máquina terceirizada, eu não tenho dúvida em afirmar que é o 100% a mais do que uma máquina quando é da prefeitura. E são máquinas que hoje o município também não tem, né? São máquinas maiores. Máquinas maiores que têm um rendimento muito grande e por isso que ele viabiliza, e até o custo hoje de uma máquina terceirizada, ela não é tão
tão grande, né? Não dá muito além da despesa para o município do que a própria máquina, que tu tem que fazer manutenção, tu tem que pagar o funcionário, tu tem que, né, fazer o abastecimento dela. Então a terceirizada, o rendimento é maior. A máquina é uma máquina que o município não tem à disposição aqui, né? Por isso que é interessante essa contratação, porque ela faz um rendimento muito grande, né? Quando ela vai, são máquinas de porte bem pesado, né? E aí isso justifica tranquilamente, né, FIFA, essa contratação. E pela demanda também que o município tem, né? Nós não conseguimos, com as máquinas que o município tem hoje à disposição, nós não conseguimos atender a demanda total, né? Então se faz necessário essa contratação de terceirizado, justamente porque, na verdade, quando tu bota uma máquina terceirizada que nem foi feita, ou uma máquina do município que vai numa propriedade, ela faz o investimento. Nós fomos esses dias visitar um empreendimento foi mais que 5 milhões numa propriedade rural. E aí o município teve uma boa participação com os serviços de máquinas aí, mas o retorno é muito rápido, imediato, e é um grande retorno para o município. Então isso tudo justifica, né, essa terceirização. Você me perguntava sobre as estradas, sobre os acessos. Nessa época do ano agora, a gente está focado de fato na recuperação das estradas e dos acessos, que logo nós vamos ter um inverno pela frente. E hoje em dia, cada vez mais caminhões cada vez mais pesados. Então a gente está realmente focado na manutenção das estradas antes do inverno. Hoje nós temos uma demanda bastante grande, mas de um modo geral, as nossas estradas, principalmente as principais, não as vicinais, elas estão muito bem, em boas condições de trafegabilidade, digamos assim. E da mesma forma também os acessos às propriedades rurais. Hoje eu desconheço alguma propriedade que não tenha um bom acesso, mas estrada de chão, você sabe, a manutenção ela é constante, bem aquelas enxurradas às vezes de 100, 120 milímetros em questão de 1 hora, como nós tivemos no mês passado. Aí de um dia para o outro às vezes você se depara com situações bastante críticas, mas a gente está assim preocupado e fazendo de tudo para cada vez mais atender bem e atender com qualidade os nossos produtores, porque como o colega Carminati falou há pouco, a agricultura representa muito hoje para a administração municipal de Teutônia. Ela dá um retorno grande e rápido, então você tem que dar esse suporte ao nosso agricultor. E graças a Deus, nesse momento a gente está com uma equipe de funcionários, uma equipe de máquinas trabalhando. Claro que uma ou outra sempre estraga, até nesse questionamento que eu tive na Câmara de Vereadores sobre o porquê das máquinas estragadas. Acontece que hoje o parque de máquinas da Prefeitura de Teutônia é um parque bastante antigo. Uma boa parte dessas máquinas que hoje a gente tem, elas de fato já deveriam sido trocadas. Então uma outra máquina você sempre tem no conserto, isso é normal. A gente às vezes chega a fazer milagres, mas eu sempre digo, com boa vontade, com empenho da equipe, a gente tem bons profissionais, a gente consegue atender bem o nosso interior. Em breve nós temos também pacote agrícola, foi assunto da Câmara de Vereadores ontem, mas eu gostaria, subsecretário, que você contasse pra gente dos demais programas que existem para os nossos produtores. Afinal, às vezes, a gente nem fica sabendo de tudo que tem aí entre parceria de agricultor e administração municipal. Na verdade, nós temos diversos programas, né? Então, para o setor primário, aí para as propriedades, nós temos um programa de brita, que deve estar agora no mês de abril, está mais para o final do mês, vai estar começando, né? Está na fase da contratação, de licitação, e está sendo terminado o processo. Então é um programa que já vem há mais anos, né? Onde é que o produtor poderá ter acesso à brita na propriedade, pagando também 50% do custo dessa brita, e o município põe o transporte e faz todo o processo e entrega na propriedade. Então esse é um programa importante também para a manutenção dos acessos e das propriedades como um todo.
Então esse é um dos programas. Nós temos o pacote agrícola, como você disse, foi para a Câmara ontem à noite, né? Onde é que os produtores, então, ele foi, de certa forma, modificado. Nós vamos ter 3 modalidades, então, hoje que o produtor, para ter acesso a esse programa, ele tem que ter, no mínimo, uma comercialização, né, um movimento do seu bloco de talão produtor rural, né? Então, no mínimo, ele vai ter que ter R$7.000 para poder ter direito a esse programa, porque, na verdade, a partir daí ele começa a dar um retorno também para o município, né? R$7.000 de movimentação no ano. Isso, na verdade, de movimentação que gera impostos, né? Então, de 7 a 80 mil, ele vai ter um direito de 1.150, que vai ser um subsídio concedido para ele, onde é que ele poderá comprar insumos e ferramentas e equipamentos para melhorar a atividade, né? Então, esse é o primeira faixa. A segunda faixa vai de 80 mil a 400 mil, onde é que o produtor vai ter R$1.300 de auxílio, concedido justamente para essa questão de subsidiar insumos e ferramentas, equipamentos na propriedade. E acima, o produtor que tem, então, movimentação acima de 400 mil, ele recebe R$1.400 de incentivo, onde é que ele compra no comércio aqui local, né? E aí ele tem direito a esse bônus, esse subsídio aí para incrementar a sua produção. Esse também é um programa bastante importante. Também nós vamos ter nós já estamos fazendo em parte, mas agora nós estamos regularizando a questão do recolhimento do lixo no interior, que é um programa bastante importante, né? Então, esse programa, o município vai fazer o recolhimento, já está fazendo, mas ele vai melhorar esse trabalho de recolhimento de todo o lixo do interior, passando em todas as localidades, mas em contrapartida o agricultor vai ter que auxiliar, né? Porque é um custo muito alto para o município esse trabalho, né? Que depois esse lixo vai para reciclagem, uma parte é aquilo que não é possível ser reciclado, daí a gente acaba tendo que fazer um transbordo lá para Minas do Leão, que também tem um custo muito elevado, né? Todo mundo sabe quanto é custoso esse trabalho, né? Do lixo. Na verdade, essa taxa de cobrança que se instituiu agora para o recolhimento do lixo no interior veio um apontamento do Tribunal de Contas. Isso todos os municípios são obrigados a cobrar essa taxa. Eu sei que a gente foi questionado por vários agricultores o porquê da cobrança, mas a prefeitura não pode fazer esse tipo de trabalho totalmente de forma gratuita. Então, apontamento não só em Teutônia, mas em vários municípios. Em todos os municípios. Deixar isso bem claro para a população, porque às vezes eles questionam e não entendem isso. Isso, então até maio agora a gente deve estar concluindo e na verdade a partir da metade de maio provavelmente aí vai começar a ser feito essa cobrança também, como o FIF bem lembrou aqui, né? Dizendo que não é o município que quer cobrar isso, mas que na verdade nós somos de certa forma obrigados a também cobrar uma participação da pessoa que produz esse lixo. E na verdade, se olhar bem, o lixo é a responsabilidade de todos nós, né? E o custo não é elevado, ele deve estar em torno de R$58 ao ano pro produtor poder lá deixar o lixo na beira da estrada e o município dar um destino correto para ele, sem ficar de repente espalhando isso pela propriedade. Muitas vezes, né, hoje a gente sabe que uma propriedade também gera bastante lixo que não tem como a gente aproveitar na propriedade, né, que são as embalagens plásticas, né, principalmente lonas de silo. Isso. Às vezes em volumes bastante grandes. Eu cheguei a presenciar o carregamento de lixo em propriedades aí onde praticamente dava meio caçamba, meio truque de lixo numa única propriedade. É algo impressionante. Então imagina se esse lixo não for recolhido e ficar tudo no meio ambiente, o quanto de estrago ele nos causa no decorrer do tempo. Antigamente esse lixo era jogado, ou era jogado às vezes no mato, ou talvez era queimado, né? Que isso acaba nos prejudicando a todos nós, né?
Então hoje a gente está preocupado com isso, está dando um destino correto, está aproveitando e reciclando aquilo que for possível, e aquilo que não tem a possibilidade, o município está, né, dando o destino correto, certo, aquilo que protege o meio ambiente e também protege a todos nós. Gente, agradecendo a participação de vocês no programa, eu deixo agora um espaço para as considerações finais. Bruna, só queria lembrar ainda que a gente não está focado apenas na manutenção das estradas, mas nós temos muitas obras pela frente. Nós temos um programa de pavimentação de ruas. Até o final do ano já tenho 8 ruas ainda pela frente para serem pavimentadas. Então a gente não está esquecendo a cidade. Inclusive, sábado agora, deixo o convite aqui aos ouvintes, da inauguração de mais um trajeto de pavimentação asfáltica no interior, que é na linha 20. Já fizemos a linha Harmonia, agora a linha 20, e com certeza outras pavimentações deverão ocorrer ainda durante esse mandato do Fornec e Aline. Obrigado pela participação e pela oportunidade. Carminati, muito obrigada. Obrigado a vocês pela oportunidade, e a gente está sempre à disposição, né, para poder levar as informações necessárias e também deixar aí o convite a nossos produtores, né. Como eu estou há poucos dias e a nossa secretária, a Lídia, ela está em período de férias, então aquilo que for demanda, né, do setor primário também pode nos procurar lá. A gente está... não vamos conseguir resolver todos os problemas, né, mas a gente está à disposição para auxiliar naquilo que for possível a todos, dentro das nossas possibilidades. Obrigado pelo espaço. Muito obrigada, boa semana.